CNN. 8h02. É Breaking News aqui no CNN Money para poder a gente te contar um pouco mais sobre a ata do Copom. A gente vai fazer essa leitura ao vivo aqui com vocês, porque o Banco Central acaba de divulgar o documento que era amplamente aguardado para essa semana e que, portanto, traz muito mais clareza, pelo menos essa é a expectativa em relação à condição de política monetária. Então, vamos lá para a leitura da ata junto aqui com a gente ao vivo. No primeiro parágrafo, sempre eles trazem aqui a atualização da conjuntura econômica, né, e do cenário, obviamente, do Copom. Eles contam aqui sobre o ambiente externo, que permanece incerto em função da indefinição a respeito da duração, extensão e desdobramentos dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige cautela por parte dos países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities. Gente, algo parecido com o que a gente teve também no comunicado do Comitê de Política Monetária, logo após a divulgação da decisão do último Copom, na quarta-feira passada, esse reconhecimento do peso em relação ao cenário externo, principalmente nos efeitos disso em relação ao preço das commodities, do petróleo, né, e do quanto que isso traz realmente essa indefinição, o quanto que essa indefinição traz um cenário de risco a nível global, principalmente nas commodities. Eles falam aqui que em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores seguem apresentando, conforme o esperado, a trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência, algo que também o Copom, o comitê, já vinha comentando nos últimos comunicados e também na última ata, reconhecendo essa desaceleração da atividade, que é, por objetivo básico, né, um dos objetivos da taxa de juros mais elevada e mais restritiva. Eles contam aqui ainda, no terceiro parágrafo da atualização da conjuntura, que nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2026 e 2027, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,9% e 4%, respectivamente. Lembramos a vocês que tivemos a divulgação do Boletim Focus dessa segunda-feira e que realmente isso vem super em linha. Lembrando que a nossa meta de inflação é de 3%, o teto da meta é de 4,5% e a gente tem agora o próprio comunicado aqui trazendo essa expectativa desancorada, ainda mais desancorada, né, dessas inflações aqui, tanto para 2026 como para 2027. Eu vou descer aqui para o parágrafo 15, para poder a gente trazer, né, um pouco mais aqui do que o Copom julgou apropriado para essa decisão. Tá aqui, ó, discussão sobre a condução da política monetária. E aí no parágrafo 15, eles contam que o comitê julgou apropriado dar sequência ao ciclo de calibração da política monetária, na medida em que o período prolongado de manutenção da taxa básica de juros em patamar contracionista propiciou evidências da transmissão da política monetária sobre a desaceleração da atividade econômica, criando condições para que os ajustes no ritmo e a extensão dessa calibração, à luz de novas informações, sejam possíveis de forma a assegurar o nível compatível com a convergência da inflação à meta. Então, vamos lá o que eles trazem aqui para a gente. Tivemos um período de manutenção da taxa básica de juros, um patamar de 15%, estritamente elevado, muito mais até do que a gente teve durante o período da pandemia. Isso começa já a trazer um efeito na desaceleração da atividade econômica. É o que o Copom reconhece aqui, né? Que dada o ciclo de calibração da manutenção dos juros, a gente começa a ter o efeito na desaceleração da atividade. E com isso, então, eles vendo o espaço para conseguir dar continuidade a esse período de cortes de juros, né, assegurando-se, claro, obviamente, a um nível que seja compatível para conseguir converger essa inflação à meta. E aí eles contam ainda aqui que, após considerar que os eventos recentes não impediram o procedimento desse ciclo, o comitê concluiu que, para a decisão dessa reunião, a redução de 0,25 ponto na taxa básica de juros é a mais adequada, portanto, mantendo aquele tom, aquela cautela, né, que eles já vinham e a serenidade que eles já vinham defendendo antes. Mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante, para a política monetária, o comitê estabeleceu
que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinados ao longo do tempo. E aí eu chamo a atenção aqui para essa questão da duração, porque antes falava-se muito mais em relação à magnitude. Quanto que será o corte, né? Se vai ser realmente um corte mais duro, se vai manter a serenidade no corte, a cautela no corte. Agora, além de falar de magnitude, ele fala sobre a duração do ciclo, o que é de fundamental importância nesse momento. Essa decisão é compatível com o cenário atual, no qual a duração e extensão dos conflitos geopolíticos, assim como sinais mistos sobre o ritmo da desaceleração da atividade. Então, está aí ele explicando sobre como que chega a essa conclusão para poder manter o corte, né? E aí também um debate sobre a questão da duração do corte, deixando em aberto a possibilidade de novos cortes, ainda que seja num ritmo mais desacelerado do que era esperado antes do início da guerra. Agora, no parágrafo 10, a gente traz as leituras recentes, né, que eles trazem aqui sobre o arrefecimento da inflação. Eles contam aqui que as leituras recentes, até o início dos conflitos, indicavam, sim, algum arrefecimento da inflação, que abrangia tanto o índice cheio quanto as aberturas e médias subjacentes. A combinação de um câmbio mais apreciado e um comportamento mais benigno das commodities nos períodos recentes contribuía para a redução da inflação de bens industrializados e alimentos. A inflação de serviços também apresentava algum arrefecimento, ainda que mais resiliente, respondendo ao mercado de trabalho que segue dinâmico e uma atividade que tem apresentado moderação gradual. Ou seja, portanto, o comitê reconhece que antes da gente ter essa guerra, que trouxe um cenário totalmente novo, não só aqui para o Brasil, mas como para o mundo inteiro, a gente tinha a condução que era esperada, de com um patamar mais elevado de juros, a gente desacelerasse, né, inclusive também a atividade e a condução da taxa de inflação fosse sendo levada cada vez mais para perto da meta. A gente tinha realmente isso acontecendo. O cenário mudou completamente após essa guerra, o que traz ainda mais peso sobre tudo que a gente já tem acontecendo no momento, ser realmente impacto do cenário externo. Eu vou voltar aqui um pouquinho também no parágrafo 8, vou subir aqui junto o documento com vocês para poder a gente falar sobre o que eles trazem aqui em relação à política fiscal, que eles dizem que tem um impacto de curto prazo. Olha só, a política fiscal tem um impacto de curto prazo majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada e uma dimensão mais estrutural, que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio a termo na curva de juros. Uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta. Portanto, então, o comitê volta a falar sobre essa questão da política fiscal, que majoritariamente, né, tem um impacto, sim, nessa condição de inflação no curto prazo por causa do estímulo da demanda agregada. E aí a gente tem agora um programa Desenrola 2.0 sendo lançado, que vai trazer algum efeito em relação também a esse ponto que já vem sendo observado pelo Comitê de Política Monetária, dessa vez novamente aqui presente, esse estímulo à demanda agregada que acaba trazendo, né, o impacto, obviamente, nessa percepção de sustentabilidade da dívida que acaba impactando o prêmio da curva de juros, tá? Então, tá aí os principais pontos em relação a cenário externo, política fiscal, a condução da política monetária também, o espaço que eles vêm aqui para manter esses cortes. E eu vou trazer aqui já o gráfico de inflação para poder a gente dar uma olhadinha. Vou baixar aqui para poder a gente conseguir analisar essa expectativa, que é a projeção do cenário que eles trazem de inflação, gente. Olha só, projeção de inflação do cenário de referência. Para 2026, qual que é agora o cenário de inflação? 4,6%. Gente, se a gente lembrar do último Comitê de Política Monetária, antes da guerra começar, e da última ata do Comitê de Política Monetária, essa expectativa de inflação que vocês veem aí na tela, agora para 2026, está em 4,6%. Antes da guerra, a gente estava em 3,9%. Portanto, veja o quanto que tivemos uma forte mudança aqui nessa correção de inflação para o ano 2026 na ata do Comitê de Política Monetária. A gente já vem acompanhando pelo Boletim Focus as principais instituições, né, do mercado, revendo as projeções de inflação diante desse cenário externo. E agora a ata concretiza
novamente a gente tendo ainda mais distante da meta essa inflação para 2026. Então, a projeção de inflação, que na penúltima ata do comitê estava em 3,9%, agora tem uma forte revisão, vai para 4,6% nesse ano de 2026. E no terceiro TRI de 2026, que antes estava em 3,3%, a gente tem agora para o quarto TRI de 2027, que é, né, o horizonte relevante do Banco Central, essa projeção em 3,5%. Terceiro TRI de 2026, antes, na última ata, estava em 3,3%. Então, portanto, gente, é uma forte revisão da projeção de inflação, agora presente também na ata do Comitê de Política Monetária. Reforço para vocês, não é só na ata, a gente já vinha acompanhando o mercado, revisando suas projeções, mas, obviamente, isso já traz aí um cenário de menor espaço para que o Banco Central tenha muito mais cortes para esse ano na taxa básica de juros, porque a inflação está com a percepção ainda mais elevada e precisa de uma taxa elevada de juros para poder conseguir convergir essa inflação novamente à meta. Um dos principais recados aí para a gente trazer nessa leitura da ata é que o Banco Central faz forte alta na projeção de inflação em 2026.